Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa reunião, rogando a espiritualidade amiga que visite os nossos lares e rogamos hoje em especial para a nossa amiga da Luz e o nosso amigo Josimar, que as vibrações de carinho e de todo o instante dessa reunião possa chegar até ele e que Jesus abençoe a todos nós. Hoje teremos o tema Conhecimento de Si Mesmo, que será feito por Mary, logo após a música por Aline. Que assim seja. O frêmito da grande luz e luzes jorraram em profusão. Houve tempo na eternidade, espaço na imensidão. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Surgiu a bipolaridade, agora a homem e a mulher. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, ato e nação. Dorme mineral, desperta vegetal, segue instinto animal. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a Ti, ó Pai, as luzes querem e anseiam a Mãe Luz. Luzes perdidas a serenai, eis o roteiro, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, ato e nação. Tome mineral, desperta vegetal, segue instinto animal. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a Ti, ó Pai, as luzes querem, anseiam a Mãe Luz. Luzes perdidas a serenai, eis o roteiro, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. Então, vamos, nesse instante, dar início ao estudo, rogando a presença dos bondosos amigos espirituais, a participarem, nos intuírem, a abrir os nossos pensamentos para aprendermos o máximo possível do que for trazido nessa noite, que possamos trazer para as nossas vidas todo o ensinamento deixado por Jesus. Que todas as bênçãos possam recair sobre todas as famílias de quem estiver participando,
todas as famílias que nos vierem em pensamento nesse instante, as pessoas que se encontram enfermas, hospitalizadas, que essas bênçãos também possam recair sobre cada um deles, de acordo com o merecimento. Que o Mestre Jesus esteja conosco hoje, agora e por todo sempre, que assim seja. Boa noite a todos. O tema, né? Conhecimento de si mesmo. Agradeço a oportunidade, agradeço a presença de todos vocês, que fazer uma palestra, né, é uma oportunidade para o nosso aprendizado, muito mais meu do que quem está assistindo, porque a gente se dedica um tempo à pesquisa, a gente tem que abrandar os nossos defeitos para podermos nos, né, posicionar aqui para falar sobre um determinado tema. Então, o autoconhecimento, né, esse conhecimento de nós mesmos, é um ensinamento, né, é uma conversa que sempre está no meio espírita, né? Em todas as palestras sempre é citado essa nossa necessidade. Então, de acordo com o Livro dos Espíritos, na pergunta 919, Kardec pergunta para os espíritos: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? A resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. O interessante, né? Nós somos muito agraciados realmente por recebermos esse Consolador que nos foi prometido, né, pelo Cristo, via através do Allan Kardec, porque nós temos que atentar para a grandeza da pergunta. O conteúdo da pergunta é muito interessante, porque se nós formos observar os capítulos anteriores a essa pergunta, 919, é falado sobre a moral. Então, toda a parte teórica está contido anteriormente a essa pergunta. Então, o que Kardec quis aqui? Ele, né, é sempre muito categórico nas suas perguntas. Ele pergunta qual o meio prático. O que a gente pode fazer de prático, porque a teoria já foi respondida nas perguntas anteriores. Então, a nossa necessidade agora era de um meio prático. O que é um meio? O meio é o caminho que você percorre para alcançar um objetivo, um fim. Então, o início é a teoria. Agora, o meio é o prático, para alcançarmos um objetivo. Então, a pergunta, ela é muito, muito complexa, ela é dividida, prestem bem atenção. O meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal. Porque nós, né, muitas vezes durante a nossa vida, já fomos tocados, somos tocados e decidimos, fazemos os nossos esforços para tentar melhorar. Mas sempre acontece alguma coisa que às vezes nos faz desistir, nos faz paralisar pelo caminho. Então aqui ele queria um método que seria essa praticidade e que nos permitisse resistir ao arrastamento do mal. Então, a complexidade da pergunta, né, ela é muito completa para que a gente pudesse praticar algo que nos permitisse a melhoria, mas a continuidade dessas melhorias adquiridas, para que a gente não se perdesse pelo caminho. A gente tem sempre muitos propósitos na vida, né? A gente segue até um certo ponto, quando a gente encontra uma dificuldade, a gente paralisa, a gente desiste. Então, ele queria um método que fosse eficaz e que nos permitisse chegar até o final. Então, é respondido: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Essa necessidade do autoconhecimento, ela já vem, né, sendo falada em diversas épocas, e muitos atribuem
essa fala, né, a Sócrates. E eu fiz algumas pesquisas e escutei algumas pessoas falando a respeito, e, na realidade, Sócrates só a citou. Como ele é um dos mais conhecidos, um dos mais populares, né, entre os filósofos, ficou atribuída a ele. Mas nas pesquisas feitas por esses estudiosos, né, alguns espíritas, eles trazem essa fala, né, essa frase, esse conceito de conhecer-te a ti mesmo, eles atribuem isso ao século 3 e 4, né, mais ou menos, não tem uma referência exata, mas seria de um dos 7 sábios gregos, que seria o Tales de Mileto, que é precursor de Sócrates. Então, ele nasceu em Mileto, que hoje em dia seria na Turquia, e ele é um dos precursores, né? Aristóteles, eu até anotei aqui, ele classifica, ele chamava de criador da filosofia, porque ele foi um dos primeiros, ele foi o primeiro a fazer um discurso explicativo, porque normalmente, né, os sábios, os grandes pensadores, eles falavam através de discurso descritivo, não explicava muito, não desenvolvia o pensamento. Eles até citam como exemplo o Velho Testamento, lá no início, né, quando começa, né, falando sobre a criação do universo, é tudo uma narrativa, não tem uma explicação. Então, esse era um método. Então, a partir de Tales de Mileto, né, segundo as pesquisas feitas, que começou-se a filosofar. Ele é um dos precursores de filosofia. Logicamente que Sócrates tem todo o seu valor, tem todo o seu desenvolvimento, e citou essa frase como uma forma de nos ajudar a nos conhecermos, um incentivo, né? Essa necessidade, ela é uma necessidade que a própria vida nos impõe, porque nós precisamos nos conhecer. Não adianta nós nos dedicarmos, né, ao conhecimento acadêmico, conhecer o espiritismo, se nós não nos conhecermos. Um dos ensinamentos não é que amai-vos e instruí-vos. A instrução é necessária, mas a instrução de nós mesmos, o nosso autoconhecimento, faz parte desse estudo. É instrução. Porque nós, à medida que nós nos conhecermos de melhor forma, nós vamos conseguir alcançar essa pergunta aí que o Kardec sabiamente fez. Qual o meio prático e eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Resposta objetiva: conhece-te a ti mesmo. Então, nós precisamos disso, né? Dessa objetividade na nossa vida, porque, logicamente, que o pensamento, né, a vontade e tudo mais é muito importante. Conhecermos tudo o que pode nos impulsionar é interessante, mas se nós não conhecermos a nós mesmos, de que validade poderemos utilizar, como poderemos utilizar as leis divinas a nosso favor? Então, é um ponto interessante para a gente. E mais interessante que na sequência, na 19A, complementa-se a pergunta. Kardec, persistentemente, né, que ele era um homem persistente, que queria levar adiante o seu trabalho e encontrar uma resposta que satisfizesse a sua ânsia de conhecimento e a sua vontade de auxiliar. Pensem bem aqui, a segunda questão. Ô, Denilson, você podia colocar para mim o segundo slide, que tem aí a pergunta? Isso, eu esqueci de colocar, mas aí dá só para ler. Eu não pus a resposta, que ela é muito grande, a gente já vai falar sobre ela. Eu dividi e a gente vai falar sobre ela. A 919A. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima,
Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Ele reformula falando que sabe da necessidade, mas qual que é o meio para chegar até isso? E a gente vai observar aí na sequência, não tem aí que eu não coloquei, mas se a gente for procurar, né, ler lá no Livro dos Espíritos, a resposta vem através de Santo Agostinho. Santo Agostinho, porque se a gente for observar, né, todas as respostas que tem, todas as citações que tem no Evangelho, quando é Kardec, ele coloca que é uma nota dele, alguns dos textos, algumas das respostas, não colocam o Espírito que falou, né? Aquele Espírito que se manifestou e trouxe para a gente o ensinamento. E nessa questão em particular coloca, porque Santo Agostinho é um homem já era muito conhecido, um homem que tinha trabalhado muito, é um dos precursores para a Igreja Católica, né? Ele era muito bem visto, né? Ele era um bispo, né? O Santo Agostinho, até anotei aqui, que o nome dele era Aurélio Agostinho de Hipona, ele era o bispo de Hipona. Ele nasceu em 13/11 de 354 depois de Cristo. Então ele veio, né, com o trabalho, né, desenvolveu, foi um grande filósofo, pensador, tem vários livros, né, vários estudos feitos, e ele vem carinhosamente, caridosamente, trazer para a gente um testemunho vivo. Porque ele inicia a resposta falando assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Então, ele era o exemplo vivo. E a gente pode concluir, né, que depois de tudo que ele fez, ele se tornou um espírito bom. Se a gente for voltar um pouquinho dentro do espiritismo, nós temos o quê, gente? 3 categorias de espíritos, que são os puros e perfeitos, os espíritos bons e os espíritos em evolução, que somos nós, que somos da terceira ordem. Então, Santo Agostinho, ele estava na terceira ordem, ele tinha algumas arestas, e ele desenvolveu como se fosse um método, né, para que ele pudesse alçar, né, subir uma categoria. Aí sim se tornou um espírito bom. Mas o que ele fazia? Ele fazia que no fim de cada dia ele interrogava a consciência e passava em revista o que havia feito e sempre se perguntava a si próprio, né? Perguntava a si próprio se não havia faltado ao cumprimento de algum dever. Então, é aquele momento, e ele fala que era ao final de cada dia, né? A gente não pode simplesmente num dia querer reviver toda a nossa vida e tentar resolver os problemas. Então, o que ele fez? Ele passou dia a dia. Por quê, gente? Uma vez por dia. À noite, por que ele fazia isso? Toda noite. Mas é toda noite. Por quê? Fica mais fácil da gente rever, a nossa memória está mais fresca e os problemas, eles ainda estão menores. Porque com o passar do tempo, os problemas a gente vai deixando, né? Vai deixando e não resolve. Então, o que ele fazia? Um balanço diário. Ao final do dia, ele se interrogava se tinha feito tudo o que ele podia fazer. Se ele tinha incomodado, faltado com o próximo, se ele tinha deixado de cumprir alguma das suas obrigações do dia a dia. Então, se nós seguirmos, né, esse ensinamento dele, esse testemunho vivo, né, de um homem que praticou e conseguiu alcançar, a gente também tem chances de alcançar. Não é tudo de uma vez, como eu falei. Nós temos a nossa história já escrita, mas nada nos impede de começarmos a fazer essa nossa arguição, né, uma arguição particular.
porque a gente pode pegar cada item que a gente considerar como faltoso, ou seja, uma falta perante a lei divina. Porque nós temos que pensar, logicamente, que nós estamos cumprindo a lei dos homens. Quando a gente não cumpre, também é uma oportunidade da gente rever e refazer os nossos passos. Mas a gente sabe que a nossa preocupação maior é justamente com a lei divina. Porque a lei dos homens a gente ainda consegue cumprir. Agora, a lei divina, como ela tem muitas nuances que nós mesmos nem sabemos, porque a gente não detém conhecimento de tudo, a gente sabe que nos é permitido. E à medida que os anos foram passando, a gente vai aprendendo novas coisas, tanto aqui na Terra, quanto para a nossa vida espiritual. Então, esse balanço, ele fazia todos os dias. E uma citação que ele faz muito interessante, que ele pedia a Deus e ao anjo guardião para que o ajudasse a se resolver internamente, para que ele pudesse resolver com todos à sua volta. E nós, muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós nos esquecemos que Deus está esperando simplesmente um pedido nosso, para que ele possa interferir na nossa vida de alguma forma, nos dando a tranquilidade, nos dando uma boa energia, retirando de nós os pensamentos negativos. A gente pode e deve pedir auxílio a Deus, Logicamente que com o coração puro, porque por ele, a gente tem que pensar assim, que por Deus seríamos todos perfeitos, porque ele nos criou perfeitos. A gente, à medida que o caminho vai ficando mais longo, à medida que a gente vai andando, que nós trazemos as arestas para as nossas vidas. Então, por isso, a necessidade do autoconhecimento. À medida que a gente se conhece, a gente vai conhecendo o outro, a gente vai conhecendo as leis que nos regem, principalmente as leis divinas. Então, quando a gente pede ajuda a Deus, chega. E nós nos esquecemos muitas vezes do nosso anjo guardião, que é um espírito que, por missão, acompanha cada um de nós. Então, se é por missão, é uma lei divina. E ele está sempre disposto a nos auxiliar. E vamos lembrar mais uma vez que o anjo guardião, ele é sempre de uma categoria acima da gente. Então, sempre será um espírito do bem. Um bom espírito. Bons, todos nós tentamos ser, Agora, o bom espírito, esse bom aí, não é adjetivo. Ele pode ser, é um substantivo composto aí. É bom espírito, é um espírito que já conseguiu alcançar um dos objetivos maiores nossos, que é principalmente o autoconhecimento. Por isso que é importante a gente se conhecer. Odê, você pula aí para mim? Isso, esse autoconhecimento aí para a gente. É só para a gente se encarar, de frente. Você troca aí para mim? Mais uma vez? Isso, ó. O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Santo Agostinho. Então, gente, se a gente não se conhece, nós não teremos condições de vivenciar as leis divinas. Nós precisamos do autoconhecimento. É importante conhecer toda a bibliografia espírita. É importante conhecer o Evangelho, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, as obras subsidiárias, a literatura do Chico, é muito importante. Mas só vamos conseguir executar, que é a pergunta do Kardec, qual que é o meio prático para a gente poder executar tudo que a gente vem aprendendo? Conhecendo a nós mesmos. O nosso objetivo final só vai ser alcançado dessa forma. E como que nós vamos saber
quando nós estivermos preparados para isso. Porque todos nós somos bons, mas ainda não somos bons espíritos. Você troca aí para mim, Lê? Tem alguns questionamentos que nós precisamos fazer sempre. Olha aí, quando o solitário em algum lugar sente depressão ou tristeza, ainda não estamos bons espíritos. Por quê? Os bons espíritos não têm esse tipo de sentimento. É capaz de deixar que eles expliquem um assunto demorado sem interromper quem fala e sem perder a paciência? Eu coloquei coisas corriqueiras para a gente, né? Eu captei isso da internet. Entra, às vezes, atropeladamente em bondes, ônibus, cinemas, teatros, elevadores. Sente preguiça de lavar-se, pentear-se, cortar o cabelo, enfeitar-se. Se quebra um objeto de pouco valor, sente-se desgostoso? Então, são características que não pertencem aos bons espíritos. Os bons espíritos são aqueles que já conseguiram vencer essas mazelas. São espíritos que já desenvolveram dentro de si esse autoconhecimento e que essas coisas terrenas não incomodam. Porque tudo isso que nos incomoda são coisas pequenas que nós podemos vencer como, gente? Nos autoconhecendo, que é a nossa maior necessidade. E como que a gente consegue isso? Fazendo o questionamento diário do que nós estamos fazendo com o tempo que nos é ofertado por Deus. Que a gente sabe que o tempo é o maior talismã que nós temos, né? Tem uma lição muito interessante que fala sobre isso. Então, como que nós estamos aproveitando as nossas 24 horas do dia? É uma reflexão que cada um de nós precisa fazer. Como? Vamos começar a partir de hoje ou a partir de amanhã. Assim que a gente tiver uma oportunidade, uma vontade, essa necessidade, né? Vamos abrandar os nossos corações, abrandar as nossas mentes e buscar nos conhecermos. Nós somos perfeitos? Não. Não existe nenhum espírito perfeito entre nós. Quem teve foi Jesus, que foi da ordem, né, dos espíritos perfeitos. Bons espíritos, alguns passaram, alguns estão passando por aí, que às vezes a gente não tem nem conhecimento deles, mas são espíritos que já estão desenvolvidos e que não se deixam levar pelas agruras do dia a dia, que é o que nos move muito, né? Então, quando nos solicita para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, o autoconhecimento, é para que nós possamos meditar de forma tranquila, porque o dia a dia é mais fácil do que a gente tentar fazer um balanço do mês, como muitas empresas, né? A gente sabe que a apuração diária ela é mais fácil para a gente. Se a gente faz todos os dias bonitinho, a gente consegue um resultado melhor. Vamos nos conhecer, porque à medida desse conhecimento, nós vamos conhecer melhor o nosso próximo, vamos ter condições de ajudá-los e deixar de classificá-los como inimigos. Porque o inimigo, que a gente considera como inimigo, né, é aquele que não tem medo de falar a verdade com a gente. Muitas vezes o amigo tem. E o inimigo, ele está perto da gente, é para que nos ajude. É uma forma de ajudar, porque ele não tem medo de falar a verdade, ou seja, apontar os nossos defeitos. Por isso que nos incomoda tanto. Então, se nós mesmos encontrarmos em nós os nossos defeitos e tentar corrigi-los, vai ser muito mais fácil, mais suave, do que esperar alguém falar para a gente e a gente ficar com sentimentos negativos. Então, vamos nos conhecer, vamos pensar mais em Jesus, vamos agradecer a Kardec, a todos os espíritos que nos ajudaram através do Livro dos Espíritos, através do Evangelho, através das obras básicas, né? Agradecer aos espíritos que continuam mandando para a gente
informações preciosas para o nosso dia a dia, e que esse nosso dia a dia nós consigamos ter mais controle sobre ele, né? Porque a gente sabe que o dia de hoje é muito importante, mas a gente sabe que o nosso futuro como espírito é muito mais importante para a gente. Embora a gente tenha que se preocupar com o dia de hoje, mas vamos nos preparar para vivermos o dia de amanhã, com mais segurança, com mais acerto, né? Ser um dia mais acertado, que nós consigamos emitir vibrações mais positivas para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia, que possamos acordar com objetivos mais nobres, que possamos, ao deitar hoje, refletir um pouco sobre isso, se não sobre tudo, pelo menos por aqueles momentos que vêm à nossa mente e adquirirmos o hábito de nos conhecermos a fundo, não superficialmente, para que a gente não precise falar, me desculpe porque eu agi por impulso, não sabia que eu seria capaz de fazer isso. Que nos conheçamos, para que a gente possa falar sobre coisas mais enobrecedoras, né? Vamos conversar com o nosso próximo sobre assuntos edificantes e não pedir desculpa o tempo inteiro, embora a desculpa seja importante, mas que consigamos chegar no ponto de bons espíritos, aqueles espíritos bons, espíritos do bem, que não ofendem ao próximo, porque já se blindaram das leis divinas, do ensinamento do Cristo, da energia crística, da energia de Deus, e conseguem distribuir ao longo do seu dia, né? A gente está falando de partes pequenas, coisas boas, né? Que Jesus nos abençoe, que abra cada vez mais os nossos corações, que nos propicie cada vez mais condições de sermos pessoas melhores, né? E que nunca fiquemos em dúvida se façamos o bem ou se façamos o mal. Que esse último slide aí, que nós consigamos, né? Pode ver que o rosto não é de nenhum espírito estranho, é o nosso próprio rosto. Somos nós mesmos que precisamos sempre definir, fazemos o bem ou fazemos o mal. Então, que a gente se conheça e façamos sempre a opção pelo bem. Certinho, Mary. Muito obrigado aí. Vamos finalizar com a música muito propícia para os dias de hoje, no qual a gente está passando, e a gente tem muita confiança, né? Porque isso é o que está nos faltando, e fortalecer nossa fé, principalmente para conseguirmos driblar as nossas más inclinações. Então, essa vai a mensagem para todos nós aí, da música Recado da Esperança. Nas provações que te surjam, ergue a fronte, segue a frente, aceita firme e potente o caminho tal qual é, de pensamento tranquilo. Não pares, segue, não temas, sem crises e sem problemas. Ninguém sabe se tem fé, contratempo e desencanto, infortúnio e prejuízo, tribulações de improviso, dificuldades no lar. Tudo isso se resume na escola que nos ensina a entender a lei divina que nos impele a marchar. Que nos impele a marchar. Esquece os males do mundo, mesmo os mais rudes e amargos. Abraça os próprios encargos,
Irineu. Onde estiveres, relembra que o mérito vem da prova, que o sofrimento renova, e a dor é bênção de Deus. Onde estiveres, relembra que o mérito vem da prova, que o sofrimento renova, e a dor é bênção de Deus. Agradecemos as reflexões da Mary, que foram excelentes, que vai ajudar a gente a ter força e coragem para reconhecer os nossos defeitos, as nossas más tendências, e pedimos ao nosso Divino Mestre que abençoai e fortalecei a todos os nossos irmãos que se encontram internados com coronavírus. Pedimos a Jesus que nos abençoe, que nos proteja e que nos dê força em nossa caminhada, para a cada dia melhorarmos um pouco mais. E que todos tenhamos uma excelente semana. Chico Xavier, Chico, homem de fé.